É o único clube com uma sede na Zona Norte, mais especificamente dentro de uma favela, né? Não ter jogo do São Januário, você tira o emprego de uma parcela muito grande da sociedade que vive aqui, sabe? Vou colocar biometria porque o meu estádio é num lugar que vocês julgam perigoso? Tá louco, não pira, não vou botar. Acho que é aquele povo que ainda vê favela como perigo. Não é ser Vasco só no dia de jogo, é respirar a favela. Para quem torce pro Vasco, nenhuma parte do Rio de Janeiro é como essa. Desse lado da cidade, quem tem loja, vive aqui ou visita a região, sabe o que domina esse território. E isso é evidente dando rolê pelas estreitas ruas e até na hora de fazer uma tatu. Hoje o bairro de São Cristóvão ele é meio dividido, assim. Da Cancela pra lá é o bairro mais antigo, que é ali perto da Quinta, que é o bairro mais que chama de Imperial, né? Por causa da casa de Dom Pedro, enfim. Quando você vem da avenida pra cá, é o Vasco, sabe? É aqui, por causa de São Januário, assim. Então, não tem como, né, cara? A gente tem essa vivência, a gente tem esse lance do pertencimento do bairro, de São Januário. Então, quando eu tenho a ideia de fazer o estúdio, não tem como eu pegar o estúdio e colocar na Lapa. Se você olhar no mapa do Rio de Janeiro, vai ver que esse pedaço é identificado como São Cristóvão. Mas quando se fala no bairro do Vasco, as pessoas se referem à parte que fica bem ali, entre São Januário e Avenida Brasil, a casa do vascaíno, a favela Barreira do Vasco. Essa vascainidade, né? Essa ligação com o Vasco, historicamente é muito forte, mas a Barreira, o que eu vejo de diferente de outros lugares é porque é uma favela que abraça mesmo o seu morador e as pessoas que chegam, né? Que não tem nenhuma distinção de quem tá vindo pra cá, se veio do asfalto, se é cria, se não é, e aqui todo mundo é abraçado e respeitado como morador. Não é ser Vasco só no dia de jogo, é respirar a favela, né? Que é fácil aquele torcedor que lembra da Barreira do Vasco no dia do jogo, mas tem a torcida que lembra da Barreira do Vasco o ano todo. O bairro aqui, ele tem muito uma questão de pertencimento, né? Independente se é férias, se é data FIFA, se é uma semana sem jogo, você vai passar aqui sempre vai estar acontecendo alguma coisa que envolve o clube. A barreira é porque ela está colada no bairro, mas se a gente andar aqui em cima tem o Morro do Tuiuti, que é subir nessa rua, você passou a barreira aqui, atravessou uma rua, você está no Arará. Então a gente está envolto dessa parte da população que está nas favelas, nas comunidades, né? E a Barreira traz muito esse sentimento para cá, né? Muito assim, ela é muito abraçada tanto pelo torcedor vascaíno que não é daqui, mas ele tem essa propriedade de falar, não, mano, a gente tá na Barreira. Eu acho que ao longo desses anos todos a gente conseguiu ter uma relação boa, né, com os moradores da Barreira. E eu acho que essa relação é uma via de mão dupla, tanto do Vasco com a Barreira, quanto a Barreira com o Vasco, né? A gente tem funcionários do Vasco que moram na Barreira, o Vasco realiza várias ações sociais dentro da Barreira. Isso é uma construção de muitos anos e que faz a Barreira ser isso aqui, né? Que faz o Vasco ser isso aqui, esse clube do povo e tá todo mundo aqui junto. Vamos lá, os cordões já foram abertos, o Vasco ficou maluco, a Barreira já virou baile. Estou como presidente da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, vai fazer 20 anos. É uma rotina sem rotina, mas geralmente é problema sobre esgoto, ou problema de falta de luz, ou confusão de família. A única coisa que nós temos do Estado é o projeto social que eles oferecem, né? Mas assim, um trabalho permanente, um serviço acolhedor, a favela não tem. Aqui, nessa parte onde o Estado não chega, a história do clube e da torcida se mistura com a da cidade. Um pedaço importante do Rio de Janeiro, onde mora gente pra caramba. 18 mil pessoas. Diminuiu na época da pandemia, que muitos nordestinos voltaram para suas terras, né? Mas depois da pandemia, voltou a crescer. Teve Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores e aqui era a única favela do Rio de Janeiro onde não tinha uma concentração assim. Parecia que estava em São Paulo, por causa da proximidade do Vasco e do Palmeiras. A minha foto favorita é uma foto que eu estava dentro de São Januário, andando, tirando foto da arquibancada e vieram 2 minutos
assim, muito felizes, chorando. Tia, tira uma foto nossa. Tipo, acho que era a primeira vez deles em São Januário. E aí eu bati a foto muito rápida, assim, e ficou um fotão, assim. Aquela foto pra mim tem muito significado. Mas a relação do bairro com a torcida de um clube de massa é complexa. Em 2022, a foto de uma faixa proibindo a entrada de integrantes da maior organizada do clube viralizou nas redes sociais. A briga chegou aqui pra dentro, aí destruiu cadeiras, mesa dos comerciantes, machucou criança, morador foi parar no hospital. Aí fizemos uma reunião, aí aconteceu isso. Aí eles pagaram os prejuízos, né, dos comércios, né? Aí ficou todo mundo de bem. Aí foi bem-vindo de novo. Que importa. Mas mesmo sendo considerado um caso isolado por moradores, o episódio foi usado como munição para que em 2023, depois de uma confusão dentro do estádio, o Ministério Público do Rio de Janeiro interditasse o estádio por quase 3 meses. Uma decisão baseada no suposto perigo representado pela comunidade que cerca São Januário, o que criou um movimento de resistência e união entre a torcida e os moradores. Um abraço coletivo contra esse ato absurdo, né? De você retirar de um dia para a noite os ambulantes, de você retirar de um dia para a noite os carros dos moradores dos estacionamentos, enfim. E nós, como torcida, a gente se posiciona sempre ao lado do território da favela, porque é onde a gente pisa, né? Onde a gente foi aceito, né? Como entidade, não agora eu como morador, mas assim, a torcida de modo geral. Ontem teve clássico no Maracanã. O que você vê mais é briga na rua, sacou? E ninguém fecha o Maracanã. Mas São Januário soltou uma bomba no gramado, acabou. Fechou São Januário, é impossível de entrar. Não tem segurança. Nunca senti insegura em São Januário, muito pelo contrário. Eu acho que São Januário é um lugar muito de pertencimento aqui, a gente se sente muito à vontade aqui. Que é aquele povo que ainda vê favela como perigo. É aquele povo que acha que na favela só existe marginal, só existe filhos de quem não presta, só existe as crianças que no futuro vão ser bandidos. Então eles ainda conseguem colocar mais ainda na cabeça de outras pessoas essa influência. A história do clube ela é voltada pela luta contra o preconceito, principalmente. A luta do clube sempre foi essa, porque a gente sempre esteve aqui. Então, para a sociedade ali, da nata ali, da sociedade carioca, isso sempre foi um peso. Como que você tem um clube enorme de proporções nacionais que fica, tipo, na barreira do Vasco, numa favela? Só que essa relação próxima pode ter uma mudança nos anos seguintes. Com o plano de reforma e ampliação do estádio, existem perguntas sobre quem vai conseguir frequentar e como a favela vai ser tratada nesse processo. Se tu passa de avião aqui para descer no Santos Dumont, tu vê a ferradura ali, né? Dentro do que está apresentado hoje pro projeto, 70% do público ele vai estar em pé, em arquibancada. Aí já parte para dentro do estádio, eu acho que não muda tanto a característica do estádio assim quanto um estádio popular e um estádio que pressiona o seu rival. Nós tivemos uma conversa com a diretoria do Vasco, com a associação também, para garantir que não ia ter ninguém desabrigado, ou então ninguém removido daqui, sabe, essas obras de ampliar pistas, né? A gente fez essa conversa e tem uma garantia, né, dentro do contrato, que isso não vai acontecer. Então essa é a nossa defesa como torcida. A gente tatua muito a Fachada São Januário. Ela representa o que é viver o bairro Barreira do Vasco, o bairro Vasco da Gama. Assim. Na tatu é o que representa esse lance que a gente fala muito do pertencimento de estar aqui, né? Viveu isso aqui precisa vir e viver. Assim. Já fui para muitos outros estados aqui no Brasil e é diferente. Sentir o que é a atmosfera da Barreira, o que é São Januário. É isso, para todo mundo que é Vasco, para todos os torcedores do Brasil que tenham uma favela do lado do seu estádio, valorizem isso, vivam isso e pisem com todo o respeito possível e venham conhecer a Barreira do Vasco, né, Varinha? Não só São Januário, venham conhecer a Barreira do Vasco. Isso não virou moda, isso sempre existiu. Só que com uns presidentes que nós tivemos, tentaram abafar isso. Tentaram tirar a favela de dentro do clube e tirar o clube de dentro da favela. Mas graças a Deus não conseguiram e mais uma vez nós resistimos. A Barreira é do Vasco e o Vasco é da Barreira.